Ô meus queridos, a paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu estou aqui na beira da praia, olhando para a grandeza da criação de Deus, obra maravilhosa de suas mãos, e estava meditando também naquilo que é o amor de Deus para conosco. Uma passagem maravilhosa também no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 17, ela vai nos dizer o seguinte, que quando Davi se instalou, ele construiu ali o seu trono, a sua casa, ele pensou em construir algo para Deus, ele pensou em edificar um templo para Deus. E ele falou ao profeta Natan na época, o Senhor, desde que a Arca da Aliança foi construída, ela sempre habita em tendas, e não é justo que eu agora habite em um palácio todo de cedro, todo maravilhoso, e a Arca do Senhor, aquilo que é a manifestação de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, para o povo de Israel, essa arca fique em tendas. Eu quero construir uma casa para a Arca do Senhor, eu quero edificar um templo para o Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o profeta Natan disse para ele: Davi, faça aquilo que o teu coração deseja. Quando Natan foi para a sua casa, a palavra do Senhor foi dirigida a ele, disse: olha, fala para o meu servo Davi, e o Senhor vai dizendo para Natan: olha, eu tirei ele do meio das pastagens do rebanho, das ovelhas, do pai dele, e agora construí uma casa para ele, dei a ele o nome grandioso, fiz dele um dos maiores guerreiros, o maior guerreiro da sua época, e nunca reclamei, desde que a Arca da Aliança, desde que fiz com que o meu povo saísse do Egito, nunca reclamei, nunca pedi, nunca solicitei que fosse edificada para mim uma casa, que fosse edificado para mim um templo. Eu não me preocupo em estar nas tendas e ficar de morada em morada. Mas diga para Davi, e aí o Senhor manda dar todo um recado a Davi, mas quando ele chega no capítulo 17 ainda, versículo 10, diz o seguinte, olha: como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo, humilhei todos os teus inimigos, eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias acabarem e tiveres ido juntar-se aos teus pais, levantarei tua posteridade após de ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele que me construirá uma casa, firmarei o seu trono para sempre. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono será firme por todos os séculos. Natan referiu a Davi as palavras que tinha ouvido em visão. Então Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha casa para que me façais chegar ao que sou? E é ainda pouco aos vossos olhos, ó Deus. Falastes da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhaste para mim, como a um homem de alta dignidade, ó Deus. Que mais poderia dizer Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor. É por causa de vosso servo, segundo o impulso de vosso coração, que executaste todas estas grandes coisas, para que se saiba como és grande. Meus irmãos, Davi, ao ouvir as palavras do profeta Natan, ele entendeu que não era ali logo em breve que aconteceria isso, mas ele compreendeu que a palavra do Senhor falava de tempos longínquos. Meus irmãos, não há dúvida de que em tempos longínquos foi bastante tempo depois, porque a palavra de Deus, ainda no livro de Crônicas, capítulo 17, ela diz o que, irmãos? Que o Senhor levantaria na descendência de Davi
alguém que edificaria para o Senhor um templo. Esse templo foi edificado lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou para Pedro quando estava ali na beira do rio, na região da Cesareia de Filipe. O Senhor olhou para Pedro e disse, olhou para os discípulos e disse: o que dizem os homens que eu sou? Aí uns disseram: Senhor, uns falam que és Elias, outros todos foram dando respostas diferentes daquilo que realmente era o Senhor. E Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, o primeiro a ser escolhido entre os apóstolos, para ser o dos apóstolos, o primeiro a dar a resposta e a professar a fé, porque ele é o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa da igreja. Pedro diz para o Senhor: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, a essas palavras Jesus disse: pois também te digo eu, não foi a carne nem foi o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, Simão, filho de Jonas, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca destruirão ela. Meus irmãos, primeiramente, portas nunca foi usada como instrumento de destruição. Jesus Cristo falava disso porque é a igreja que ele enviou. Quando ele chegou e soprou sobre os discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem ficarão retidos. Jesus disse isso aos apóstolos e disse ainda a Pedro, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não destruirão ela. Eu te darei as chaves do meu reino, as chaves do reino dos céus. Aquilo que tu ligar aqui na terra, Pedro, será ligado no céu. E aquilo que tu desligar na terra, será desligado no céu. Meus irmãos, esse templo, essa casa que Deus fala para o profeta Natã, ela foi edificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente porque notamos duas coisas. Salomão fundou, ele edificou, ele construiu o templo para Deus. Esse templo foi destruído. A palavra de Deus diz que foi Salomão que construiu o templo. Foi Salomão, seria, como é que eu posso falar? Se nós formos olhar, esse templo que Deus falava não era o templo de Salomão, porque ele diz que aquele que edificaria o templo para o Senhor teria o seu trono eternamente, pelos séculos dos séculos. E ele o estabeleceria na sua casa, no seu reino. Meus irmãos, o único que tem o seu reino pelos séculos dos séculos, que jamais será destruído, e edificou essa casa para o Senhor, é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que fundou a Igreja Católica, Jesus Cristo que tem o seu trono eterno, Jesus Cristo que edificou para Deus uma casa. Então nós católicos, nós temos a alegria de poder dizer que nós fazemos parte da igreja edificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos da igreja fundada por Deus, da única igreja verdadeira, da igreja edificada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Meu amado irmão, minha amada irmã, mas nesse tempo nós vivemos justamente o tempo de uma apostasia, porque mesmo Jesus dizendo lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não destruiriam a igreja, ainda no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus Cristo diz o seguinte, que diante do projeto, do crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós temos vivido esses tempos em que o amor de muitos tem esfriado, o amor de muitos tem resvanecido, muitos têm deixado de amar a Deus, porque em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, meus irmãos, eu vou pegar na palavra para ser fiel. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com ferro quente e infâmia.
Meus irmãos e minhas irmãs, esses tempos nós estamos vivendo. Tempos em que muitos têm apostatado da fé, muitos têm traído a igreja de Cristo, muitos têm abandonado a santidade. Meu irmão, eu convido você que escuta esse vídeo, que assiste esse vídeo, que escuta nessa hora esse áudio, não abandone a fé, não negue o Cristo. Seja como os santos, seja como Santa Cecília, que diante do algoz não negou o Cristo, mas com a cabeça quase desprendida do corpo, ela evangelizou ainda. Durante 3 dias os cristãos iriam ali diante dela pedir conselhos de como não negar a fé, de como testemunhar Jesus Cristo. Meu irmão, você que é católico, você foi chamado, você foi escolhido por Deus, pela Santíssima Virgem Maria, para amar a igreja, para dizer para o inferno que existe homens e mulheres de santidade e que irão lutar com todas as forças espirituais vinda do céu para destruir aquilo que o inferno tem lançado contra o povo de Deus. Um dia perguntaram ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, para o que é a igreja? E ele disse o seguinte: a igreja é a união de poucos que irá salvar muito. Perguntaram ainda ao mesmo Papa o que significa, para que a igreja existe. E ele disse: a igreja existe para destruir, para impedir o crescimento do inferno e para impedir que ele leve muitas almas que ainda caminham sobre a terra para as profundezas dos abismos infernais. Meu irmão, eu e você somos parte dessa igreja. Amemos a igreja. Amemos a igreja. São João Bosco um dia teve uma visão em que ele via um mar agitado, e nesse mar agitado vinha uma barca. Tinha uma barca que as ondas tentavam destruir essa barca, se levantavam fortemente contra esta barca. Tinha outras embarcações pequenas que também lutavam e atiravam e que tentavam destruir, arrancar pedaços dessa barca. E quando a barca estava quase afundando, apareceu no sonho de Dom Bosco 2 colunas que sustentavam essa barca. De um lado, em uma das colunas estava a imagem de Nossa Senhora. Do outro lado estava Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. São João Bosco, quando pediu o discernimento dessa visão, o Espírito Santo o dizia, falou a ele que esta barca é a Igreja Católica. O mar agitado é o mundo, as tempestades, as ondas que se levantavam contra a barca para destruir, eram as potências do inferno que queriam destruir a barca. E nesse tempo, o que precisávamos fazer seria nos apegarmos. Nós, verdadeiramente católicos, teríamos que nos apegar a essas 2 colunas que sustentarão a igreja: a devoção à Virgem Maria e o amor e a adoração a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. É isso e a obediência ao Santo Padre que vai nos fazer vencer os inimigos da igreja e as potências do inferno. Então, irmão e irmã, ame a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.